Lucas, eu tenho uma dúvida, porque, como você disse, tem pessoas que sempre buscam, não tem esse autoconhecimento e sempre vão buscar estar com outra pessoa ali, em vez de se conhecer mais. Mas tem pessoas também que a gente sabe que ficam mais, sozinhas. Não gostam de sair, não gostam de conversar com amigos. Por que isso acontece? Tem algum porquê? Eu vou até reformular, né? Às vezes ela fala para ela que ela não gosta. Entendi. Mas ela aprendeu que é menos burocrático, é menos doloroso não se relacionar. Então ela fala que ela prefere não se relacionar. Eu não gosto de pessoas, não gosto de me relacionar, mas na verdade ela evita muitas vezes a rejeição. Sim. Se eu entro num ambiente com muitas pessoas, eu entro num ambiente onde eu posso ser muito julgado. Eu posso ser avaliado, posso ser rejeitado. E o ser humano, ele tem um temor tremendo em relação à rejeição. Nós evitamos a humilhação, né? E então esse discurso de não gosto é para uma pequena classe, certo? Eu penso assim, não sei se eu tô falando besteira, né? Mas imagino que também tenham algumas pessoas que passaram por situações que fizeram elas ficarem mais introvertidas, assim, né? Até na questão de relacionamentos amorosos, por exemplo, de pessoas que ficam com medo de se relacionar, como você falou. Exatamente. Então essas marcas, elas geram ali depois comportamentos reflexos que vão ficando automáticos, né? Se você passa ali na rua, eu dou um tapa na sua orelha. Aí você já marcou minha cara. Se você me ver na rua de novo, você vai atravessar a rua. Eu dou um tapa na sua orelha. Você já veio. Você é bruto, se for mais agressivo, né? Quem vê pensa. Mas quando você me vê, você já vai ter aquela sensação que você teve pós o tapa, certo? É quase automático isso. E se eu ficar sempre fazendo o mesmo movimento, você vai ficar muito mais alerta, muito mais ansioso, esperando um tapa. Por exemplo, como acontece com a questão do bullying, né? De a pessoa tá sempre ali sofrendo essa opressão, essa pressão, né, de outra pessoa, e ela fica mais no canto dela, ela sente medo, né, da outra pessoa. Como é que isso acontece? Tem alguma explicação? Cara, o bullying é uma das agressões, e a gente vê isso muito na escola, né? Tem ambientes de trabalho, tem vários outros ambientes, mas na escola a gente vê de uma forma muito ostensiva. O bullying, cara, ele vem principalmente nessa fase de vulnerabilidade. O adolescente, o pré-adolescente, ele está numa construção, né? Quando a gente é criança, a gente vai construindo a nossa identidade a partir do que o outro fala da gente, né? O nariz é igual do papai, você é muito parecida com seu tio, é bruto igual o fulano. Então você vai encaixando várias peças e você vai se percebendo a partir do olhar do outro. E quando você chega na escola, que tem muita diversidade e acaba tendo também adversidades, sim, né? Essa construção ainda está fragilizada, né? Você não tem certeza do que você é. E se aí vem uma pessoa e começa a apontar várias e várias vezes que você é aquilo, o burro, narigudo, barrigudo, enfim, começa a levantar o que é pejorativo, aí você vai buscar muito mais a invisibilidade, você vai se aceitar muito menos, né? Afeta completamente a autoestima, a autoconfiança. E isso é um dos grandes casos de suicídio, né, nessa fase. É essa rejeição e essa agressão. Esse sistema de defesa do cérebro, ele é inconsciente ou a pessoa faz conscientemente isso? Eu acredito muito na memória, né? Tem vertentes que falam do inconsciente, tem vertentes que falam desse comportamento reflexo, que é uma memória. A gente não percebe muitas vezes, e aí tem algumas linhas que falam que é inconsciente. Mas essa memória é quase automática, né? Eu, por exemplo, na escola, eu passei muito aperto, né? Você está vendo hoje um homem lindo, né? Forte. Olá as imagens. Mas na infância, na adolescência, passei muito aperto. Com meu sotaque. Você falou do seu cabelo também, né? Do meu cabelo. Eu estudava numa escola, eu fui a gente mudou de São Paulo, capital, para Jundiaí. Meus primeiros dias de aula, eu estava muito assustado, muita gente na sala e uma certa inabilidade social, porque já tinha passado por uma situação constrangedora antes. Aí foi passando um pouco de tempo, foi amigo secreto. Eu ganhei um cacho de banana.
Eles começaram a direcionar a minha cor, o meu cabelo, né, a minha família. Então eu ganhei um cacho de banana. Naquele dia eu não tinha entendido o que era aquilo, o que era aquele cacho de banana. Eu peguei e comi uma banana. Caralho. E depois joguei a banana na mochila do rapaz. Mas eu não tinha associado aquilo como, né, um racismo. Sim. Né? Racismo, xenofobia também, né? E começaram os apelidos depois, né? Macaco, charuto cubano, eu era comprido, magrinho. E aí, né, começaram os apelidos constantemente. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a agir com uma certa, de certa forma transgressora. Comecei a matar a aula, ficava no banheiro, eu comecei a agredir, comecei a responder, comecei a não prestar atenção. Então, eu fui moldado nesse ambiente a reagir, né? E reagir de uma forma também um pouco bastante ostensiva, né? Então, pré-adolescência, adolescência foram respostas. Eu reagi a esse bullying, a esse comportamento, né, do outro. Então, na sua adolescência, você não era das pessoas mais tranquilas, assim, como você disse, por causa desse... Não. Diz que você sofreu também. Na adolescência, aí eu comecei a observar como que era esse padrão. E eu comecei a me juntar com vários grupos, né? O meu irmão, ele sofreu mais porque ele andou mais sozinho. Eu fui me juntando, fui me adaptando, fui criando mais recursos. Eu arrumava um boné, o bonezinho aqui, ó, fechado, tapava o olho, ficava mais introvertido. E depois eu comecei a ser do fundão. Comecei a me juntar com quem fazia aquilo comigo. E eu fazia com eles, estando no grupo deles, né? Então a gente começou a usar isso entre o grupo. E começamos a trabalhar para que a gente tinha até o clube, né? O clube do Machão nessa época. O nome era Clube do Machão? Tinha que levar um croque para entrar, né? Eu tava era hardcore. Eu tava na 7ª série, pra você ter uma ideia. Sim. Aí foi feito o Clube do Machão. Eram uns excluídos e alguns que foram excluídos do grupo do grupo da bagunça. Então, né? Era... Vocês faziam bullying com outras pessoas, esse grupo? Esse grupo, ele se juntava. Sim, entendi. Então, se viesse um cara, né, que era do outro grupo fazer resenha, vocês não iam aceitar. Aí a gente não aceitava e aí a gente fazia com o cara. Era ganho mesmo. Era como se fosse uma questão, como vocês eram excluídos do resto da sala. Isso. Vocês fizeram uma coisa, meio que uma bolha para se proteger, no caso. Isso. Aí foi esse sistema aí, né? Só que era um sistema também que bagunçava, né? A gente não prestava tanta atenção nas aulas e ficava naquela de responder, de quem faria a melhor bagunça. Eu levava ovo, colocava na... Entendeu? Ovo, era... Saindo um pouco dessa área, eu queria saber um pouco dessas coisas que aconteceram na escola. Teve alguma vez que você fez algum trote pesado contra ele? Mais pesado. Cara... Teve uma vez, tinha um amigo meu que ele sempre saía pra, eu vou usar uma palavra bonita, defecar. Sim. Por volta da segunda. Dá uma cagada. A famosa barrigada, né? Ele sempre ia pro mesmo horário ali, umas 9 e pouca. E aí... Era agendado. Já começou o despertador aqui. Aí eu vi ele saindo, aí eu pedia pra sair, minutos depois, e pegava papel higiênico, molhado, e ficava jogando nele enquanto ele cagava. Desculpa, gente, mas coisa de adolescente. Né? Adolescente perturbado, né? A gente fica rindo aqui justamente por essa vergonha. Mas também. Ele era meu amigo, né? Sim. Não tava sacaneando uma pessoa que eu não tinha intimidade para isso. Só que aí eu subia no mictório para poder jogar papel higiênico molhado nele. E aí, ele gritando, vai, pô, não sei o quê. Aí o mictório quebrou, bicho. Quebrou, pá. E aí a gente ficou assustado, como é que vai fazer e tal. Aí veio um outro amigo meu, o Pipo, ele molhou o chão, aí a gente jogou sabão, jogou água no chão, ele me deu uns socos, arranhou minhas costas, e ele falou, vamos falar que você escorregou, né? Aí eu saí todo tristonho do banheiro, falei, lá fui fazer a reclamação que o banheiro tava molhado. Aí passei a manhã toda no
no ambulatório lá da escola, enfermaria. Na enfermaria da escola, sim, descansando, porque eu tinha caído. Essa foi uma... Aí eu percebi que o quanto a gente era criativo, cara. Né? Avaliando o passado, eu gostava muito da escola, tinha muita dificuldade com a sala de aula, a gente fazia coisas muito criativas, brincadeiras criativas, apelidos criativos com a nossa turma, e a gente não utilizava muito isso na sala de aula, né? A escola muitas vezes, no meu tempo, né, que era só copia e cola, era muito conteudista, a gente não utilizava essa parte criativa, né? Não era explorado esse lado. Então a gente se divertiu muito brincando, foi uma das coisas que me mantiveram na escola, foram os amigos depois, no meu primeiro, segundo, terceiro ano, e eu comecei a perceber o quanto eu era de fato criativo. Foi quando eu comecei a me enxergar um pouco melhor, foi no meio dessa bagunça aí.